Há um tempinho já que eu venho falando que eu considero o Ron Howard um diretor extremamente irregular. Ele ganhou o Oscar, por exemplo, por um filme que eu considero um dos mais ou menos até ganhou o Oscar de melhor filme nas últimas décadas aí, junto com Green Book, O Discurso do Rei e outras coisas desse tipo. E nos últimos anos ele fez alguns filmes que ou são piloto automático ou são aquela bagunça que você não entende exatamente o que é que o cara tá tentando fazer com o todo. Você pega, por exemplo, Inferno, né? O final da trilogia que já era ruim desde o Código da Vinci, também dirigido por ele. Você pega o Han Solo, você pega o No Coração do Mar, e dá pra perceber só por esses poucos então que o cara realmente não é sempre mesmo que ele acerta. Uma vez ou outra surge um filme como o Rush, que tá longe de ser uma obra-prima, mas que, vai lá, é mais interessante, é mais redondinho, consegue empolgar você minimamente. E é por isso que eu tô achando tão engraçado as pessoas meterem tanto pau nesse filme novo dele, o Hillbilly Elegy, que é o Era Uma Vez um Sonho, né, em português. Aliás, não poderia haver título mais apropriado do que esse. Justamente porque assim, é um filme que tem muitos problemas mesmo, é um filme bem irregular, mas ele não tem alguns dos principais problemas que eu identifico na filmografia do Ron Howard de modo geral. O filme é baseado numa história real que foi contada no memoir do mesmo nome, do J.D. Vance, que é o personagem central aqui, que é um garoto que foi ali criado no interior pela mãe e pela avó, né? A mãe interpretada aqui pela Amy Adams e a avó interpretada pela Glenn Close. A gente é brevemente apresentado a ele na infância, né? Com a mãe e com a avó, ali saindo da casa dele, e rapidamente a gente já passa para o futuro, né? No caso para o presente do filme, que é quando esse menino já está adulto, já está ali tentando uma vaga de estágio, ele está formado em direito, está todo, né, cheio de ambições, com a namorada, etc e tal. De repente ele recebe um chamado da irmã mais velha dele, que é interpretada aqui pela Hale Bennett, que muita gente conhece pela Garota no Trem e pelo Swallow, que diz a ele que a mãe acabou de ser internada por overdose de heroína. Essa emergência vai fazer com que o J.D. entre em contato novamente com esses traumas que estavam meio que enterrados nele, né, de tudo que ele passou com a mãe na infância, e o filme vai mostrando isso aos poucos, enquanto ele lida com esses problemas grandes também do presente, né? Bem, primeiro, não há dúvida, né, eu tô chovendo no molhado falando aqui, que esse filme foi diretamente pensado para Amy Adams ganhar finalmente, depois de 6 indicações, o Oscar de melhor atriz, né? E certamente eu não acho que vai ser por esse filme que ela vai ser indicada pela 7ª vez. E também é pensado para Glenn Close ganhar finalmente o Oscar dela de, no caso, atriz coadjuvante, depois de 7 indicações, e eu também não acho que vai ser por essa interpretação aqui que ela vai ser indicada pela 8ª vez. E não por nada, porque assim, as duas estão muito bem, para variar, né? A Glenn Close eu acho que tem mais tempo para sutilezas, assim, ela tem mais momentos meticulosos, momentos mais íntimos, em que a interpretação não precisa ficar o tempo inteiro gritando para o fato de que é uma interpretação. Tudo bem, a maquiagem, aquela coisa, né, enchimento, ela tá bem gorda, bem pesada, né, o andar, a caracterização é toda bem caricata mesmo, mas apesar disso a Glenn Close encontra momentos específicos, principalmente com o menino, que inclusive é muito bom também, um pouco mais verdadeiros ali. Já os momentos com a Amy Adams, apesar dela estar muito bem, são momentos que chamam mais atenção para a câmera tremida do Ron Howard e para o nervosismo do momento, a intensidade do momento, do que propriamente para o personagem dela e para o peso do que ela está passando. Todas as cenas mais pesadas do Era Uma Vez um Sonho, na verdade, passam um pouco essa sensação de que o filme quer que você sinta mais do que realmente aquela cena, mais do que está acontecendo naquela cena. É uma coisa tão exacerbada, é tão over, e repetido tantas vezes, que o filme vai ficando realmente bem maçante por conta disso. Você começa a perder, inclusive, um pouco de empatia por aquela situação, você vai ficando só com ranço mesmo, acho que a palavra é essa, daquele universo ali. Eu sei que, em parte, era meio que o que eles queriam aqui, né? Fazer dessa coisa toda uma espécie de bagunça, para você sentir, inclusive, esse mal-estar do dia a dia desse menino mesmo, a maneira como aquelas confusões interferem na atividade dele de matemática, interferem em coisas pequenas até. Eu gosto, inclusive, do filme se ater a essas coisas mais banais, assim, de maneira meio banal mesmo. É um filme fácil de acusar de ser filmado de uma maneira bagunçada, porque a câmera está quase sempre na mão, e não é uma câmera na mão calculada e pensada, né? É uma câmera na mão, às vezes, meio... O que é que eu faço? Como é que eu filmo essa cena? Justamente acho que isso dialoga um pouco com essa sensação de bagunça dentro daquela família, de disfuncionalidade, né? Mas como o filme meio que não tem muito a oferecer, além, claro, das interpretações e tal, ele meio que se concentra nesses momentos isolados, né, um depois do outro,
acaba que você fica, tá, isso vai chegar aonde exatamente, né? E quando chega, de fato, o terceiro ato, quando o filme acaba, ele murcha completamente, né? Porque ele deixa claro que ele não tem muito o que mostrar, o que revelar ou o que investigar. Ele não é um filme de investigação desses problemas, ele é mais um relato bem óbvio até, bem batido, de como você, mesmo sem querer, acaba pegando muitas das coisas que você queria evitar da sua família, mesmo quando você tenta se desgarrar dela, né? E o filme também mostra como, mesmo que você ache que a sua situação é ruim, você foi criado de maneira violenta e de maneira traumática, pense que a sua mãe foi criada de maneira muito pior, e se a sua mãe foi criada de maneira muito pior, pense que a sua avó foi criada de maneira pior ainda, né? Então o filme só reitera isso, mas ele não procura investigar absolutamente nada dentro dessa ideia. Ele não é um mergulho profundo na mente, aí, na loucura, na insanidade, na violência intrínseca ao comportamento desses 3 personagens centrais, filho, mãe e vó, né, e desses 3 núcleos geracionais aí. Dito isso, eu gosto de alguns diálogos espertos, eu gosto de uma grosseria cômica que vem no meio dessas situações. Acho que por mais que tudo seja muito induzido, né, para você sentir essas coisas, as interpretações, todas elas, inclusive, fazem com que você acredite que os personagens estão sentindo aquelas coisas. Então, mesmo que a direção e o roteiro sejam bem arbitrários no sentido de ficar insistindo nessas situações, eu acho que ele consegue criar um universo minimamente crível. A caracterização é exagerada, mas não parece fantasia. Eu não fiquei o filme inteiro olhando, por exemplo, para o fato da Amy Adams e a Glenn Close estarem estupidamente maquiadas. Isso não foi uma coisa que me distraiu, como eu achei que fosse me distrair. E é aquela coisa, salvo pelo elenco mesmo. Acho que se não fosse um elenco tão forte, o filme, pra mim, teria sido ou insuportável, ou inassistível, ou completamente apático, como alguns dos filmes recentes que eu citei do Ron Howard. Com certeza, então, eu não acho que seja um desastre, inclusive eu considero ele até um pouco mais assistível do que alguns dos filmes da Netflix, inclusive, que eu comentei nos últimos meses. Também não acho que seja um caso de oportunidade perdida, porque eu não acho que é uma grande direção por trás, ou uma grande história, longe disso. Era um caso de, assim, Oscar bait de elenco mesmo, né? Mas era uma vez um sonho mesmo, era uma vez um sonho. Mediano, vai. Como eu sempre falo aqui, eu comentei sobre esse filme e sobre outros filmes lá na minha conta do Letterboxd, às vezes comentários menores, outros maiores, né, sobre lançamentos que de repente não dá tempo de trazer aqui pro canal, então tá aqui embaixo no link, na descrição do vídeo, para vocês me seguirem lá. É isso, eu espero que vocês tenham curtido essa crítica, e se você de fato curtiu, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer, se inscreva também no canal e clique no sininho que tem aí do lado. Um abraço para todos e até a próxima, tchau, tchau!